Então, aí em concordância, nós temos o exemplo, né? O paradigma bíblio, que é o que a gente está usando como padrão de exemplo dos neutros, e aí observe que o artigo acompanha o substantivo, né? Nós temos o nominativo singular to biblion, acusativo singular to biblion, genitivo tou biblio e o dativo também singular to biblio. O plural nós temos tá Bíblia, nominativo, acusativo tá Bíblia, como eu já disse, idêntico, tanto a forma de nominativo como de acusativo, né? E a gente vai precisar olhar os outros termos numa frase para entender o que é o sujeito, o que é o objeto direto, enfim. Temos genitivo plural tom biblion e dativo plural tois biblios. Então, observe que artigo concorda em gênero, então, tanto no singular como no plural, tudo aí está no neutro, concordam em número, nós temos a primeira fileira toda no singular, tanto o artigo como o substantivo, temos a segunda fileira toda no plural, tanto o artigo como o substantivo, e também concorda em caso, né? Então, ali nós temos nominativo, acusativo, genitivo e dativo, sempre o sujeito, o artigo, concordando com o substantivo. É a mesma coisa que no português. Então, lei gramatical simples, concordância do sujeito e o verbo quanto ao número. Então, vai sempre concordar em número, mas como eu mostrei para vocês também, não somente em número, mas também em gênero e caso. Dando uma olhadinha aí em concordância, vamos verificar algumas pontualidades da língua, né? Se o sujeito está no singular, o verbo também vai estar no singular. E se o sujeito está no plural, o verbo também vai estar no plural, né? Nós já sabemos disso. Exemplo, hoi anthropoi legousoi. Os homens falam. Os homens falam. Então, você observa ali que o artigo está no plural, hoi, com espírito forte. O substantivo está no plural, anthropoi, e o verbo também recebe ali a terminação ou-se, que é a terminação de plural do verbo, toda a frase no plural, tá certo? A terminação ali do verbo ou-se, que é a terminação da terceira pessoa do plural, do presente do indicativo ativo. No neutro acontece um fenômeno. Se o sujeito for neutro plural, muitas vezes o verbo está no singular. Então, essa para nós soa como uma falta de concordância, né? Porque se o nosso sujeito está no plural, o verbo está sempre no plural. Mas no neutro em grego pode acontecer de o sujeito aparecer no plural e o verbo no singular. Exemplo ali. Tapadia, ou seja, plural, tapadia, brepei tom potamon. Então, observe que nós temos ali o sujeito, tapadia, as crianças, blepei, o verbo está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, terminação ei. Então, literalmente seria as crianças vê o rio, as crianças vê o rio. E aí, por que acontece esse fenômeno no plural, né? Que o neutro plural é considerado mais ou menos como substantivo coletivo singular. É como se a tradução ficasse literalmente, a criançada está vendo o rio. Por isso, às vezes acontece de, em algumas frases, o sujeito neutro vir no plural, mas o verbo permanecer no singular. E aí parece que é uma confusão de concordância, mas não. É porque muitas vezes o sujeito neutro funciona como o nosso coletivo, tá? Mas atenção, se o neutro plural for objeto, não exerce nenhuma influência sobre a forma do verbo. Então, nós temos ali, hoi anthropoi blepou-se tapadia. Os homens estão vendo as crianças. Observe que tapadia ali está fazendo o papel de objeto direto, está no acusativo. Então, não muda nada no verbo, tá? Esse fenômeno aí que eu acabei de passar para vocês só acontece quando o neutro é o sujeito. Se estiver exercendo qualquer outro papel na frase, isso não acontece. Claro, porque somente o sujeito governa a forma do verbo na frase e não o objeto, né? Isso nós já sabemos. Às vezes, um substantivo coletivo tem um verbo no plural. Exemplo, óculos legum-se, a multidão diz. Então, deveria dizer a multidão dizem, né? Mas não faria sentido. Então, tem essas pequenas questões no grego
neutro, tá? Falando sobre concordância, mas isso a gente vai ver com um pouco mais de calma, é só para vocês já irem tomando ciência, né? Já conhecendo estas formas, tá bom? Logo em seguida nós temos o nosso primeiro exercício, é um exercício de vocabulário. Então vocês vão aprender agora um pouco de palavras que em grego é neutra. Pesquisem no dicionário de vocês cada significado de cada uma dessas palavras. Observem também alguma passagem bíblica que ela aparece. Observe que todas aqui terminam em ômicron, ni, que é a forma de nominativo. E é como aparece no dicionário. Nunca se esqueçam, no dicionário a palavra aparece primeiro no nominativo, em seguida a terminação de genitivo e, por último, o artigo. Então, nesse caso, vocês sempre vão achar a palavra no nominativo terminada em ômicron, ni, mais a terminação de genitivo e mais o artigo, o que já tira a nossa dúvida, porque se está lá o artigo neutro, automaticamente você já sabe que a palavra é neutra. Então, sempre o dicionário também facilitando a nossa vida. Aparecendo o artigo ali já facilita para a gente entender qual é o gênero da palavra. Então, pesquisem esse vocabulário para agregar o conhecimento de vocês, tá? Nós temos aí Arinon, Arnion, Biblion, Daimonion, acho que vocês já imaginam o que é, Ergon, Euangelion, Hieron, Martyrion, Mysterion, Paidion, Ploion, Probaton, Prosapon, Sabaton, Semeion, Synedrion e Technion. Essas são as palavras. Se você ficar com um pouco de dificuldade de ler, como eu estou aqui agora, primeiro translitera, às vezes a gente fica um tempo sem ler, então acaba o som ficando um pouco difícil, mas primeiro translitera e depois pronuncia, para vocês já gravarem vocabulário, tá bom? Então procurem aí, são palavras populares no texto bíblico, então já vai facilitar bastante para a gente traduzir as nossas próximas sentenças. E aí vocês já vão acrescentando para vocês vocabulário, que é sempre importante, tá certo? Então já façam essa pesquisa e preencham o vocabulário de vocês. Esse vocabulário eu vou pedir para que vocês me enviem, também faz parte do compilado de exercícios dessa semana. Então completem o vocabulário e me mandem.